Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E primeiro eu queria pedir desculpas, porque a gente ficou uma semana sem postar nenhum podcast novo. Isso estava acontecendo porque 2 vezes ao ano a gente faz uma manutenção no servidor, né, a cada 6 meses. E como vocês viram, né, chegamos aí, né, na metade do ano. Então, por conta disso, eu preferi priorizar a manutenção do servidor. Tanto que, reparem, a gente não teve podcast, a gente não teve rádio, a gente não teve praticamente nada nessa semana. Foi uma semana de manutenção, mas tudo já voltou ao normal. E temos, inclusive, algumas novidades que a gente vai trazer para vocês durante essa semana. Que, se tudo der certo, não vai ser mais tão congelante quanto foi semana passada. E por falar em congelante, mudando totalmente, né, o assunto, vamos continuar falando sobre o resultado que a gente teve com as postagens da Oculta Umbra sobre magia sexual. Bom, o interessante é que eu fiquei realmente impressionado com o nível de maturidade do nosso público com as matérias sobre magia sexual. Normalmente, quando a gente cita magia sexual, né, num portal ou as práticas em si, a galerinha da quinta série é a primeira a aparecer para, né, deixar bem claro que nem se tudo deve se falar na internet. Mas ao contrário, vocês foram muito bem, certo? Algumas pessoas vieram conversar comigo para tirar dúvidas, algumas pessoas vieram querer saber mais e se o programa continuaria, e todas elas foram bem maduras e não apareceu realmente ninguém, certo, que fizesse com que esse tipo de matéria não pudesse mais ser postado no portal. Lembrando que esse foi uma questão que foi levantada logo na primeira postagem, que é um assunto muito delicado e que normalmente dá merda quando a gente posta, né, na página, ou no Facebook, ou no Instagram, etc. da vida. Mas graças a vocês deu tudo certo, então eu quero agradecer e vamos continuar falando sobre magia sexual. E hoje vamos entrar no pequeno contexto. Por quê? Foram passados alguns exercícios de um manual de magia prática, né, magia sexual prática, e muitas pessoas ficaram me perguntando: mas qual é o sentido desses rituais, dessas práticas? Eu nem chamaria bem de ritual, eu chamaria mais de exercícios, né? Que era a meditação sexual e a gente tinha os mantras e tal. Não lembro se eu cheguei a postar ainda os mudras e os asana, mas vão ter também. E muita pessoa veio e me perguntou: mas peraí, pra que servem esses exercícios de magia sexual? É pra eu transar melhor ou é pra eu ser mais mágico no meu sexo? E essa que é uma grande questão, que serve exatamente para essas duas coisas. Ou seja, quando você começa a fazer os exercícios que são citados ali para magia sexual, ele vai melhorar não só a sua prática sexual padrão normal, como vai melhorar também a sua prática mágica sexual, utilizando, no caso, um ritual de magia sexual, certo? Então, logo no começo era citado a questão dos orgasmos, que há muito tempo atrás, algumas pessoas nem acreditavam que mulheres poderiam ter orgasmo, e que o orgasmo era uma coisa que não existia, e ainda hoje fala-se muito disso, de muitas pessoas que nunca atingiram o orgasmo. E por conta disso, o orgasmo ele ganhou alguns patamares diferentes, certo? Dentro da mentalidade do público, vamos botar assim. Então as pessoas elas acreditam que existe o orgasmo e tem simplesmente o ato de você estar gozando, certo? Que seriam coisas diferentes. Porém, a magia sexual, ela, com esses exercícios, ela traz exatamente essa questão, que é uma questão interessante, que você pode manipular o seu orgasmo para que então ele se torne aquela coisa incrível que a gente vê nos filmes, né, de fogos estourando, a pessoa gritando e quase desmaiando e tremendo que nem uma louca. Então, todo orgasmo é um orgasmo,
certo? Independente de como você tenha atingido ele, você pode atingir ele sozinho, você pode atingir ele com alguém, você pode atingir de várias formas diferentes. Tem gente que diz até que consegue atingir o orgasmo comendo chocolate. Eu, particularmente, não levo muita fé nesse tipo de gente, porque elas simplesmente acreditam que uma sensação boa é uma sensação orgástica. Mas a gente está falando do orgasmo mesmo, aquele que é relacionado ao rito sexual, à prática sexual em si. Então o que acontece? Uma das primeiras coisas que a pessoa tem que entender quando ela começa a fazer essas práticas de exercícios de magia sexual é que ela vai aprender a manipular não só o modus operandi dela durante o sexo, mas o que ela irá atingir com o seu sexo. Então vamos começar com a parte não mágica. Se você está fazendo os exercícios de magia sexual, mas você não está interessado em realizar desejo, fazer proteção, energização, qualquer coisa do tipo, você está fazendo simplesmente porque você quer melhorar a qualidade do seu sexo. E você vai reparar que aqueles exercícios são basicamente exercícios de meditação que qualquer pessoa pode fazer, ela sendo mágica ou não. Boa parte dos exercícios de magia sexual que a gente encontra, eles vêm da Índia, certo? E a gente tem muito da questão lá do Kama Sutra, a gente tem muito disso aí, e uma área um pouco nebulosa que é a europeia, que eu não gosto muito, mas a base mesmo da magia sexual, ela é indiana, sacou? É tudo hindu e já tem mais de 3.000 anos, saca? Então aquela galera gostava de dar uma trepada. Lembra que eles tinham, tipo, o cara casava com mais de 20 mulheres, né? E isso era comum, e as mulheres, elas tinham a obrigação de aprender, certo? A dar prazer ao seu marido, né? E os caras tinham várias mulheres. Nós sabemos que isso é uma visão totalmente antiquada hoje em dia, é uma visão machista, mas o que aconteceu é que as mulheres, elas não perderam a necessidade de dar prazer ao homem. A diferença agora é que tanto a mulher quanto o homem tem sim na cama a obrigação de dar prazer ao parceiro e também de dar prazer a si mesmo, certo? Então a magia sexual, ela é muito tida como uma magia mais libertina, com práticas mais libertinas e modernas, vamos botar assim, apesar de ter mais de 3.000 anos, exatamente pelo fato de que ela sempre foi um pouquinho mais à frente. Porque a gente teve um retrocesso muito grande com a Igreja Católica, né? E a questão de como eles demonizavam demais o sexo. E por conta de demonizar o sexo, eles demonizaram as mulheres, eles demonizaram a prática do sexo em si, como uma forma de exercício saudável. Eles demonizaram o fato de você nascer, né? Basicamente, você nascia do pecado, você já nascia pronto para ir pro inferno porque os seus pais transaram para ter você. E isso é uma visão ridícula, né, de como a criação da vida pode ser algo errado, né? Tipo, não, vocês fizeram sexo, então por conta disso você já nasceu do pecado. E aí vem toda aquela palhaçada de Adão e Eva, que a gente já conhece, que nada mais é do que um guia prático para botar a igreja no comando das pessoas e o homem, né, à frente, tentando mandar na porra toda, porque a culpa sempre foi da mulher. É uma coisa que eu falo, inclusive, que pra quem gosta muito da literatura mais antiga na área da magia, tipo papos, essas coisas, vão reparar que eles são absurdamente ligados nesses conceitos, né, católicos, de que a mulher é inferior, etc. E que elas vão pro inferno, sim, é o homem que tem a chance de fazer com que elas não vão pro inferno. E é bem revoltante. Então, se preparem, porque quando vocês forem pesquisar sobre isso, vocês vão encontrar bastante porcaria antiga. E é por isso que eu sempre digo que deve-se sempre tentar dar uma atualizada nas coisas, porque cada tempo tem, né, as suas práticas, vamos colocar assim. E hoje em dia a gente sabe que o sexo tá absurdamente banalizado. Então a gente entra em dois contrastes. A gente tem as pessoas mais puritanas, vamos botar assim, apesar de eu não gostar desse termo, que enxergam o sexo como algo errado e que não deve ser banalizado.
E temos umas pessoas que são absurdamente modernas que veem o sexo como uma coisa tão simples e banal que qualquer um pode fazer com qualquer pessoa em qualquer lugar e de qualquer forma. Isso é errado. E muita gente que entra na magia sexual atualmente, eles acreditam nessa libertinagem louca, né? De que, se a pessoa pratica magia sexual, então com certeza ela participa daquelas orgias e tal. Que foi uma imagem muito crowleyana, né? Que o Aleister Crowley trouxe pra gente na época que ele fazia as surubas loucas dele lá na Europa. Então o que acontece? A magia sexual e os exercícios de magia sexual não são para isso. Eles são exatamente para que você tenha um sexo de qualidade e uma ritualística utilizando os poderes do orgasmo que o sexo traz. Por isso que você pode fazer sozinho, por isso que tu pode fazer acompanhado e por isso que tu pode fazer em grupo. Mas quando eu penso em magia sexual, é óbvio que tem que ter uma putaria. Claro que tem que ter uma putaria, porque é sexo. Só que é algo controlado. Você não vai encontrar uma pessoa e falar, pelo jeito que ela anda, deve praticar magia sexual. Pelas roupas que ela veste, com certeza isso daí é uma bruxa sexual. Isso não existe, certo? Lembrem-se, muito do que eu postei lá é meditação. Quando a gente fala pra alguém, olha só, a gente vai começar uns exercícios de magia sexual, a pessoa já vai tirando a roupa. Quando na verdade, não, animal. Espera aí, a gente vai fazer um mantra, a gente vai fazer um mudra, a gente vai fazer umas posições, a gente vai se concentrar. Então, entendam isso. A gente vai continuar, certo? Com o nosso programa de magia sexual. E já estão sendo postados os exercícios. Já foram postados os mudras, já foram postados os mantras e as respirações, se não me engano. Né? E virão mais coisas. E qual é a utilidade disso? Como dito, serve para que você tenha um orgasmo controlado melhor. Ou seja, você é aquela pessoa que nunca viu muita graça em sexo. Nunca achou que o orgasmo era uma coisa, nossa, tudo isso. Isso é um problema seu que você pode resolver utilizando desses exercícios que foram postados lá. Então vai ser de uma hora para outra? Não. Assim como qualquer fisioterapia, isso vai demorar. Então, se você é aquela pessoa que se acha meio peixe morto, meio frígido, sacou? Meio meia bomba. Cara, se você já procurou um médico e ele disse que o problema tá na tua cabeça, então vai lá, cara, custa nada. Faz os exercícios de respiração, faz os exercícios sozinho, porque muitas pessoas têm vergonha de falar que não gostam de sexo, porque principalmente aqui no Rio de Janeiro, se você é carioca, tu tem que gostar de sexo. Você não gostar de sexo é um defeito que você tem, sacou? Em outros países, né, a gente não tem essa adoração sexual que o brasileiro tem. Mas aqui, principalmente no Rio de Janeiro, é absurdo. Uma pessoa, se ela falar que não gosta de sexo, ela é tida como um doente, como um problemático. Então, por conta disso, gente, não tem problema. Pode fazer as práticas sozinho. Tenta alcançar o teu orgasmo. E aí me vem a pergunta, mas pra que tal? E eu já tenho meu orgasmo maneirinho, não preciso de nada disso. E a parte mágica? Cara, aí que vem. As pessoas, elas não falam muito do pra que serve uma prática de magia sexual. Eu vou transar com uma pessoa e aí depois, pra que serve isso? Gente, o orgasmo, Kundalini, etc., são coisas que são tidas como ferramentas absurdamente poderosas que as pessoas podem utilizar no mundo mágico delas e que o orgasmo feito com a magia sexual pode ser alcançado dessa forma. Então, o que uma pessoa faz com essa energia? Ela faz limpezas, ela faz projeções astrais, ela faz banimento, ela faz exorcismo. Sim, dá pra fazer exorcismo usando magia sexual. Dá pra fazer meditações pra... Eu não diria bem uma projeção astral, mas é algo mais ou menos como num xamanismo da vida, onde a pessoa encontra o seu Deus interior, etc. E tem as coisas que as pessoas mais desejam quando aprendem ocultismo. Realizar desejos. 90% das pessoas que eu conheço que utilizam um orgasmo ou um rito de magia sexual
na prática, o que eles estão fazendo é tentando alcançar a realização de um desejo. E sim, você vai esfregar a lâmpada mágica e vai sair o gênio e o gênio vai realizar o teu desejo. Existem várias formas de fazer isso. O orgasmo é o combustível necessário. Então, se você tem um orgasmo de qualidade bem feito, você vai conseguir ter mais energia para poder realizar um desejo, seja ele de forma de barganha com o pacto, ou seja de forma de modificação do ambiente ao seu redor. Então, muita garotada, principalmente no começo dos anos 2000, quando começou a entrar na magia sexual, entrava com a punhetação para a criação de servidor mágico, para fazer realização de desejo e coisas do tipo, certo? E sim, a gente vai falar disso, vai ser complicado, porque você falar muito sobre masturbação, sobre orgasmo e como realizar desejos com isso, talvez seja o limite de até onde a quinta série do nosso público aguente. Mas a gente vai falar disso. Eu vou inclusive tentar trazer uma mulher para falar também nos podcasts, porque nosso público está de 75% masculino. E isso é óbvio, né? Porque só tem eu falando aqui. Então eu vou ver se eu consigo trazer alguém, né, para representar o nosso público feminino, e inclusive para falar sobre isso, né? Porque normalmente quando um cara fala de sexo, as pessoas começam a rir. Quando uma mulher fala, as pessoas respeitam mais para não parecer um idiota. Mas galera, então entenda. Vamos continuar sim com o programa de magia sexual e também vamos com o programa de proteção, que nunca vai parar, porque a gente ainda tem, por exemplo, a matéria de amanhã vai ser a do olho gordo, que o Eren escreveu, e dentre outras coisas. Então, por hora, a gente vai ficar nessa linha de proteção, limpeza, etc. E magia sexual, putaria e orgasmo. Depois a gente pode até tentar trazer alguma outra coisa, como criação de amuleto ou evocação, pacto com entidades. Vai depender de vocês. Eu vou abrir umas votações em breve e aí vocês vão poder fazer isso, sacou? Bom, eu vou parando por aqui pra gente não ficar muito longo, porque isso é só uma introdução, vocês perceberam? É só pra vocês saberem o que é que dá pra fazer com magia sexual, né? Depois a gente vai chegar no como fazer isso. Então, lembrando sempre, a gente está na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. A gente tem lá a nossa rede social, Tenebres Actos. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, que se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pedir livro, pedir ritual, pedir serviço, qualquer coisa do tipo, é lá no grupo, certo? Entra no grupo, leia as regras do grupo, o grupo é aberto, certo? E é lá onde a gente tem também as nossas ferras, onde rola o nosso happy hour, onde a gente tem a rádio, onde as pessoas fazem pedidos de música e por aí vai. Então, não se esqueçam. Lembrando que se você gosta muito do nosso material, a gente tem o nosso Apoia-se, certo? O nosso Apoia-se ele começa com R$5 e vai até R$50. Você pode apoiar um mês só e dar só R$5. Você pode apoiar todo mês, porque você gosta de ouvir os podcasts toda semana, certo? E a gente tem o nosso Pix também. Então, cara, se você puder compartilhar, se você puder contribuir com qualquer dinheiro, a gente agradece, porque todo esse dinheiro é utilizado no próprio portal para manter o portal funcionando, né? Porque a gente tem que pagar hospedagem, tem que pagar manutenção e etc. Mas se você não puder, não tem problema, comenta, compartilha, manda para alguém, certo? Fala se tu gostou, não dá opinião. E isso já vai ser muito bom pra gente, porque a gente precisa da participação da galera, certo? Então, lembrando que vamos ter nessa semana uma quantidade maior de podcasts, pelo fato de semana passada não ter tido. A gente tem podcast toda semana. Normalmente 1 a 2 podcasts por semana, sempre com esse tamanhozinho de 10 a 20 minutos sobre algum assunto que está sendo falado lá no nosso grupo. Então, se você gostou, vai lá no nosso grupo e que a gente continua o assunto lá, e aí você vai poder conversar comigo e com os administradores sobre o tema que está sendo citado. Então, qualquer dúvida é por lá mesmo. Então, galera, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna.